Olá, queridos, graça e paz a todos. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Ivanilson Mendes. Queria deixar aqui uma reflexão acerca de um versículo, o capítulo 1 do livro do Gênesis, e o seu verso de número 1, o versículo com certeza mais conhecido de todos. Capítulo 1 e verso 1 do Gênesis diz assim: Bereshit bara Elohim re hashama vered hayedesh. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pois bem, o texto é enfático em dizer que no princípio criou Deus, ou seja, no início de tudo, Deus já existia, porque no princípio, no início, criou Deus. Então Deus já existe no início de todas as coisas. Haja vista que a ciência vai dizer que para alguma coisa existir, ela tem que partir de, por exemplo, uma folha para existir, ela teve que partir da árvore para que acontecesse a existência da folha. Então, para alguma coisa, segundo a ciência, para existir, tem que partir de algo. Então, nessa perspectiva, Deus não existe, porque Deus não foi criado e não é a partir de alguma coisa que Deus foi criado, nem foi criado e nem a partir de alguma coisa. Então Deus não existe. Espera um pouco para você não ficar chateado comigo. Deus não existe. Deus é a existência. É diferente. Se Deus existisse, alguma coisa criou Deus. E Deus, como não é criado, Deus, como não é criatura, Deus é aquele que cria todas as coisas. Então, Deus é a criação de tudo. No princípio, Bereshit, criou, Bará, Deus, Elohim, os céus e a terra, Red Hashamah Vered Hayedesh. Então Deus cria, e para Deus criar, temos que entender que Ele é antes da criação. Se Ele é o Criador, Ele é antes da criação. Moisés, quando compôs o salmo mais antigo da Bíblia, o Salmo 90, no verso 2, ele vai dizer: antes que os montes nascessem ou se formassem, tu és Deus. Ou seja, Deus, ele é antes que os montes nascem e se formem. Nascer, criação, formação. Então, é por isso que você vê em Apocalipse, Jesus, ele é o alfa, princípio, e ômega, fim. Ele é o princípio e o fim. Então você entende o porquê que Deus, ele é o Criador, porque ele está antes da criatura, ok? Criou, Bará, criou do nada, sendo que para criar tem que ser de algo. Então toda a criação de Deus, ela foi criada do nada? Não. O texto mesmo é enfático em dizer, no verso 3, disse Deus, haja luz. Disse Deus. Então tudo foi criado através da palavra. É através da palavra. Em João, capítulo 1 e verso 3, vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez.
E tudo foi feito através da palavra. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Então é pela palavra. 2 Pedro, capítulo 3 e verso 5 também fala acerca disso. Então tudo foi criado por Deus. E nada que foi criado sem Deus não tem como ser criado sem Deus. Até mesmo as trevas foi criado por Deus. Se não vejamos, Isaías 45, o verso 7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Perceba que criação e formação. Mesmo que em Isaías 45, 7 esteja oposto, eu formo a luz e crio as trevas, o trabalhar de Deus é assim, criação e formação. Alguém vai questionar lá na frente que Deus criou a terra e a terra era sem forma e vazia. Aí alguém vai questionar dizendo que como pode Deus criar algo sem forma, imperfeito? Por quê? Porque é isso mesmo que Deus faz. Primeiro Deus cria, depois Deus forma. Deus não se preocupa em criar perfeito. Ele cria imperfeito e forma. Ele transforma aquilo que é imperfeito em perfeito. É por isso que Isaías está dizendo: eu formo a luz e crio as trevas. A formação da luz é através da criação das trevas. Interessante. Entenda que para um vaso ser vaso, ele tem que sair do barro. Ele sai do barro e é formado vaso. Para ser vaso, ele tem que ser formado do barro que é criado. Não tem como passar pelo processo da formação sem passar pela matéria-prima, que é a criação. Então, entenda este versículo que Deus trabalha de forma organizada. É tanto que o texto vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui mostra a organização de Deus. Primeiro Deus cria os céus e depois a terra. Ou seja, primeiro Deus cria as coisas de cima e depois as coisas de baixo. Isso você vai ver no capítulo 1 do Gênesis. Sempre Deus criando em cima, depois criando embaixo, criando em cima, depois criando embaixo. Por quê? Porque Deus, ele é organizado. Em Mateus capítulo 6, verso 33, vai dizer: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro busca as coisas de cima, que as coisas de baixo é acrescentado. A prioridade é em cima, embaixo é acrescentado. Então, há uma organização de Deus em toda a sua criação. Ok? Então, guarda essa reflexão. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é antes de toda a criação. Deus não é criatura. Deus é quem cria. E Deus cria não perfeito, mas Deus aperfeiçoa a sua criação através da formação, e Deus estabelece uma organização
Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Que Deus abençoe você que esteve até aqui. Curta esse vídeo, compartilha e melhor, se inscreva no canal. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.